Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos na fé, a todos aqueles que ouvirem esse devocional pela manhã, bom dia. Se você ouvir durante o dia, eu desejo a você um dia abençoado na presença de Deus, que a sua vida seja abençoada. Aqui, missionário Marcos Regis, falando direto de Atibaia, São Paulo, uma cidade média do estado de São Paulo, e nós temos a honra, a possibilidade de estar falando com vocês através da internet, usando essa ferramenta poderosíssima para poder espalhar a palavra de Deus, falar do Evangelho, propiciar que várias pessoas ouçam e se interessem pela palavra está escrita na Bíblia, o livro sagrado, o que nós cristãos temos como um livro verdadeiro, fiel, da vontade de Deus, esse que nos deixou as suas palavras para seguirmos e para que possamos nos conduzir por ela e assim chegarmos até o reino de Deus. É assim que cremos. Hoje gostaria de falar um pouco sobre profecias. E é interessante nós observarmos essa questão. Eu já ouvi em igrejas diversas coisas, e uma delas eu acho até engraçada, que a pessoa levanta e fala: olha, não julgue o profeta, julgue a profecia. Meu amado, se a profecia vem de Deus, ela não tem que ser julgada. Ela tem que ser observada, pois Deus nunca lançou uma palavra que não se cumprisse. Tudo que o Senhor fala através da palavra ou através de profetas se cumpre. Podem demorar milênios, mas essa palavra vai continuar viva no meio do povo de Deus. Então, por que julgarmos a palavra e não julgarmos o homem que está a trazendo? Temos que, sim, observar aquela pessoa que está trazendo essa palavra, ver se ele tem uma vida santa, ver se ele tem uma vida devocionada a Deus, ver se realmente ele é um servo fiel e obediente aos preceitos de Deus. Os profetas que proferiam palavras inspiradas por Deus nunca tiveram uma palavra que não se cumprisse. Algumas profecias ainda estão no ar, mas elas continuam vivas no nosso tempo. E as profecias de Deus são assim. Se elas não se cumprem de imediato, elas ficam vivas, permeando o nosso mundo, nos pondo a refletir sobre aquilo o tempo todo, porque ela vem de Deus, ela toca os nossos corações, ela toca o nosso espírito. E as profecias que não vêm de Deus, elas não se cumprem. Algumas por acerto de alguma situação, pode ser que pareça que se cumpra, mas na realidade ela não se cumpre. Ela simplesmente passou por uma coincidência de fatos e às vezes até mesmo do conhecimento prévio da tua vida. A pessoa fala sobre alguma coisa que você está passando e pode ser que se resolva daquela maneira. Se a pessoa está falando pela carne, é conhecidamente notório. Nós devemos observar sempre quem está falando conosco. Se Deus, se o maligno ou se o homem. Quando Deus fala, se cumpre, pois as palavras do Senhor jamais voltam vazias. De alguma maneira ela vai te tocar. De alguma maneira o Senhor vai fazer você perceber que aquilo que Ele está falando com você, aquilo que Ele está trazendo para a tua vida é realmente palavra dEle. Eu trouxe para a nossa reflexão um texto e eu achei interessante, porque eu estou com uma Bíblia de uma certa igreja, lendo, porque ela usa a versão fiel, Almeida Corrigida e Fiel. E eu geralmente uso Almeida Corrigida, né? Revista e Corrigida. E ela tem uma diferença sutil nas suas apresentações. Eu vou ler primeiro
Almeida corrigida, revista e corrigida, para vocês perceberem. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca e jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre colchetes santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses santos, homens santos, está em colchetes porque assim escreveu o escriba, dando ênfase de que homens, sim, mas que fossem santos, né? No original não tem esses santos, porque lá já se indica que somente homens santos poderiam falar por Deus, certo? E na Corrigida e Fiel, que é outra versão que uma igreja entrega para muitas pessoas, está escrito dessa maneira: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Até aí tudo bem. Mas homens santos, sem colchetes, de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, não são homens santos, falaram da parte de Deus. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós, em primeiro lugar, somos movidos pelo Espírito Santo a falar sobre algo que o Senhor quer propiciar para a sua igreja, certo? E eu achei interessante esse ponto porque coloca o homem como o centro da profecia. O homem não é o centro da profecia. O centro da profecia é a palavra de Deus, que se cumpre na nossa vida. O centro da profecia é a vontade de Deus para o seu povo. Quando Deus vem falar com o povo através de profetas, através das profecias, é algo que o Senhor quer que o povo saiba antes que aconteça, ou seja, está prevenindo o povo de que aquilo irá acontecer de uma maneira ou de outra, com a vontade ou sem a vontade humana. É a vontade de Deus que irá se fazer daquela maneira. E hoje o que nós vemos pelo mundo são profecias jogadas ao vento de qualquer maneira, para poder acertar algumas e assim ter crédito sobre isso. Isso é um outro pecado perante Deus, você obter crédito usando a palavra do Senhor. Então, muitos falsos profetas têm se levantado. É interessante observar que de profecia tem várias passagens na Bíblia, várias. Uma outra que me chamou bastante a atenção está lá no livro de Amós e diz assim, Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus revela aos profetas para que esses tragam ao povo aquilo que Deus quer que nós saibamos, os segredos que Ele quer nos revelar. E é isso que é profecia. A profecia não é para ser usada para engrandecer ao homem. Olha, você vai ter um ministério, olha, você vai ter um carro, olha, você vai ter... Não, a profecia é para te preparar para algo que está por vir. Tenha discernimento, saiba diferenciar o que é do homem e o que é da carne, o que é da carne e o que é do espírito, pois assim vai te livrar de muito sofrimento. Pois uma causa da decepção humana é justamente colocar o teu querer, a tua confiança em pessoas que não são de confiança. A decepção vem e aí você fica desanimado na fé. Deus não quer isso para nós. Então ouçamos sim os profetas de Deus, aqueles que realmente têm algo a falar sobre o reino do Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor tem colocado para nós no dia de hoje. Eu espero realmente, firmemente, que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, para que cada um de nós possa discernir sobre o que está acontecendo na nossa vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando com vocês, pelo dom que o Senhor tem me dado e pelas palavras que o Senhor tem colocado na minha boca. Pois não sou digno e não sou capaz de produzir aquilo que o Senhor tem me dado. Pois as minhas limitações são imensas, são grandes, mas o Senhor tem sido benevolente comigo e me usado na sua obra conforme a vontade dele. E por isso eu agradeço
enormemente, grandemente ao Senhor. Que o nosso Deus e nosso Pai console e conforte cada um de nós. Que nós tenhamos um dia abençoado. Deus abençoe o teu dia, a tua vida. E nós estaremos por aqui até o dia que o Senhor achar por graça nos manter. Que Deus abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até a próxima.